A tentação de Jesus é uma das narrações mais empolgantes das Escrituras. Ali vemos o grande duelo entre o bem e o mal, um reflexo de guerra diária que ocorre com cada um de nós. No nosso caso, colecionamos tropeço após tropeço, e muitos de nós passam a acreditar que estamos destinados ao fracasso. Mas ao observar a tentação de Jesus, nossa perspectiva muda. Quando analisamos a tentação de Jesus, percebemos que o diabo o testou nas principais áreas da existência humana, isto é, nas necessidades básicas, na identidade e propósito, na ganância e poder. E isso aconteceu de maneira gradativa. Ao ler o texto bíblico, imaginamos que tudo aconteceu rapidamente, em questão de minutos, mas é muito provável que o processo tenha demorado vários dias. Podemos ter uma ideia de como aconteceu ao analisar as tentações em nossas próprias vidas. Perceba que ao ser tentado dificilmente caímos no primeiro convite. O pecado é concebido após um período de insistência. Começamos a dar ouvido ao diabo e acabamos cedendo. E isso é bem comum em nosso cotidiano. Tem coisas que não queremos fazer. Tem festas que não queremos ir. Tem rodas de amizades que não queremos participar. Tem sites que não queremos entrar. Tem locais que não queremos mais frequentar. Sabemos que é errado, que vai fazer mal a nós mesmos. Mas a nossa carne grita, vai! E por diversas vezes acabamos cedendo, pois a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que fazemos o que não desejamos. Mas o Senhor Jesus, ao contrário de nós, não tinha opção de falhar. Isso acontece porque, como Cordeiro de Deus, ele deveria oferecer a sua vida como um sacrifício perfeito, como a lei exigia. A menor falha colocaria todo o projeto de redenção por terra, e o diabo sabia disso. Além disso, há um propósito de nos ensinar a vencer a tentação por meio da palavra de Deus e da consagração, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossa fraqueza, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E uma das características mais marcantes da tentação de Jesus é o fato de que ela começou com a direção de Deus. Isso mesmo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Não que Deus seja o mentor da tentação, seu propósito era derrotar o diabo na humanidade de Jesus. Se observarmos bem a palavra tentado, nesse contexto no original grego, é peirazo, e significa fazer uma experiência ou como teste, pôr à prova os seus sentimentos. Quantas provas passamos diariamente em nossa vida, não é verdade? Seja em casa, no serviço, nos negócios, em nosso interior mesmo. Tem dias que acordamos e ficamos mal, frustrados, tristes, sem sonhos, sem objetivo, desanimado. Tudo o que queremos nessa hora é ficar sozinho, isolado, quietinho no nosso canto, sem falar com ninguém. Estamos vivendo um deserto espiritual em nosso interior, por muitas vezes sem razões aparentes, sem saber o que fazer ou por onde começar. Não se engane quando estiver passando por esse deserto, pois o deserto, por muitas vezes, é um lugar do reencontro consigo mesmo, é o lugar do esvaziamento, é o lugar onde nos enchemos e nos preenchemos pela graça de Deus, é permissão de Deus. Filho, eu não vou te dar uma cruz que você não possa suportar. E o Espírito Santo conduziu, levou Jesus propositadamente ao deserto, com o objetivo claro e definido de permitir que ele fosse tentado pelo diabo, e mostrar para os seres espirituais e humanos de todos os tempos como se comportou o Filho de Deus, nas mesmas condições do ser humano. Jesus vivia sendo dirigido pelo Espírito Santo, sabia ouvir sua voz e era sensível à sua instrução, por mais difícil que ela fosse. Diante de tamanha dificuldade, sua atitude foi a consagração por meio de jejum e da oração. Depois de enjoar 40 dias e 40 noites, teve fome. Se analisarmos bem a palavra jejum, vem do original grego nesteu, que significa abster-se de comida e bebida, como exercício religioso. Inteiramente se o jejum é de apenas um dia, ou por costume, a opção é alimentar-se, se por vários dias. Ou seja, o jejum envolve abstenção. Há uma discussão teológica sobre o jejum de Jesus. A dúvida é se foi um jejum completo ou parcial, isto é, se durante 40 dias Jesus não comeu e não bebeu, ou se Jesus só não comeu. Isso acontece porque no relato da tentação de Jesus, tanto Lucas quanto Mateus diz que Jesus teve fome, não menciona que ele teve sede. De acordo com estudos científicos, só conseguimos sobreviver sem água cerca de 3 a 5 dias, ou seja, para viver 40 dias sem água, Jesus precisaria de intervenção divina, e o seu propósito era vencer a tentação nas mesmas condições que os mais simples dos seres humanos. Portanto, é bem possível que ele tenha feito apenas abstinência de comida.
E sabendo disso, o diabo já lida com o ser humano há milhares de anos. Isso o torna um especialista no assunto. Por mais que ele não seja onisciente, pela experiência, sabe exatamente qual é o nosso comportamento, fraqueza, limitações e instinto. Como excelente adversário, ele estuda a fraqueza dos seus oponentes. Porém, ao analisar a vida de Jesus, seu registro lhe mostra que ele jamais havia pecado. Além disso, ele já acompanhava o nosso Senhor desde o seu nascimento, quando tentou matá-lo pelas mãos de Herodes em Belém. Satanás tinha informação suficiente para saber que Jesus era o Messias. Ele sabia que seria um confronto duríssimo com um adversário incomum. Por isso, ele foi diretamente nos pontos mais vulneráveis do ser humano. O primeiro deles foi o instinto de sobrevivência. Percebendo que Jesus estava debilitado pelo severo jejum, ele diz: "Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães." Talvez você se pergunte, por que comer seria um problema? Provavelmente Satanás queria tirar o foco de Jesus da tentação. Seu grande objetivo era tirar da alma do mestre o objetivo de permanecer fiel a Deus. Isso acontece em nossa vida. Já reparou que toda vez que vamos fazer algo referente a Deus, sempre bate aquele cansaço e desânimo? Exemplo maior disso é quando vamos orar ou ler a Bíblia. Ficamos sonolentos, começamos a bocejar. Ou quando não é isso, surge outra coisa para nos tirar o foco. É uma batalha espiritual enorme dentro de nós. Além disso, há uma grande provocação implícita. Se você é filho de Deus, o diabo provoca Jesus por meio de sua filiação. Apesar dos nossos erros e do nosso pecado, somos também filhos de Deus. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, Deus lhe direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. E ele nos ama. Ele foi capaz de dar a vida do seu único filho para a nossa salvação. E o diabo sabe disso. Ele sabe desse amor do pai com o filho. Ele vai sempre procurar os meios para atrapalhar a nossa caminhada, assim como ele fez com o mestre. Ele quer que o Senhor caia na cilada, porém não funciona. Jesus responde que o alimento físico não é a nossa única fonte de energia para a sobrevivência, mas também a palavra que sai da boca de Deus. Ele, porém, respondendo, disse: "Está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele usa a palavra que está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que diz: "E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste e nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem." Isso provavelmente mexeu com o adversário. O motivo é: na resposta de Jesus está explícito o seu amor a Deus e como ele prioriza o reino. Ao responder está escrito, Jesus mostra a Satanás que está alicerçado nas Santas Escrituras e que argumentos do pecado não atrairão. Devemos chamar a atenção à submissão de Jesus à vontade de Deus. Ele nos ensina que uma vida de submissão a Deus está sujeita a determinações de Deus, mas o diabo não desiste e faz outra proposta. De acordo com a pesquisa recente, entre 2000 e 2016, o número de suicídios no Brasil cresceu 73%, algo que foi tendência em todo o mundo ao longo dos 20 anos. O diabo tem trabalhado incessantemente para destruir as almas dos homens, e precisamos estar atentos para não ceder a ser vítima de suas artimanhas. A próxima proposta que ele apresenta ao Filho de Deus é com relação à sua identidade e propósito. Por isso diz: "Se tu és filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra." Mateus capítulo 4, versículo 6. Perceba que o diabo usa as escrituras dessa vez para tentar o Filho de Deus. Já que o Messias na primeira tentação usou as palavras para não pecar, então ele usa essa palavra que está escrito em Salmo 91, versículo 11 e 12. O diabo conhece bem as Santas Escrituras. O jogo do tentador é para colocar o ser humano à prova. Você está com fome? Coma. Você tem promessa de Deus? Desfrute. Jesus, percebendo a sua intenção, responde: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7. Ele usa também a palavra que está em sentido contrário em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, afirmando que seria errado abusar dos seus próprios poderes. Com essa resposta, o Senhor Jesus nos ensina que o poder pertence a Deus e não a nós. Não devemos pôr o Senhor à prova, isto é, não devemos ficar testando o seu poder. Se eu subir em um prédio e deliberadamente me jogar, com o objetivo de que Deus não me deixará morrer, apenas para testar as promessas da palavra de Deus, eu vou morrer. As promessas e os milagres não se manifestam sem propósito.
Não estamos num circo. Isto não é um show. Deus não está brincando de nos entreter. Quando realmente precisarmos de sua intervenção e dos seus milagres, isto é, quando houver uma necessidade real, acredite, Ele estará lá. A penúltima proposta de Satanás na tentação de Jesus é com relação à ganância e poder humano. Percebendo que Jesus não se submeteria aos testes sobre a natureza anterior, o adversário muda a estratégia e oferece poder e riqueza. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrares me adorares. Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Ao longo dos milhares de anos, o diabo viu essa estratégia funcionar com os mais ilustres da Bíblia, como por exemplo no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 5, que se comesse da fruta sereis como Deus, e conhecereis o bem e o mal. O ser humano anseia por poder, prestígio, ganância, status mais elevado em meia sociedade, luxúria e ostentação, e o diabo sabe disso. Ele próprio havia deixado a proposta mais tentadora para o final, com o objetivo bem claro: derrotar o Filho de Deus. Mas a resposta do mestre abalou o inferno, a história e o futuro da humanidade. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adora o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Mateus capítulo 4, versículo 10. Repara que novamente ele usa as escrituras, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. O diabo oferece riqueza, poder, influência a Jesus em troca de adoração, uma vida submissa aos prazeres do pecado e sem compromisso com Deus. A negativa de Jesus é um exemplo para nós. Não devemos vender a nossa alma, riqueza, poder e influência a qualquer custo. Não é a vontade de Deus. Se observarmos bem o estilo de vida do Filho de Deus, podemos perceber que ele cultivou um viver simples e dedicado ao trabalho honesto e a Deus. Não precisamos de muito para viver. Devemos rogar a Deus que nos dê o necessário, evitar as dívidas, o consumo desenfreado e ostentação. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 6 ao 8. Se o Senhor nos der muito do que precisamos, devemos pedir que nos conceda a sabedoria para administrar no investimento do seu reino e na ajuda ao próximo. A resposta de Cristo retira-se Satanás. Na parte final da tentação de Jesus, vemos uma ordem explícita do Senhor, para que o tentador lhe deixe em paz e é ouvido. Obviamente que a ordem de Jesus foi acatada, porque ele estava cheio do Espírito Santo, e porque ele estava completamente decidido a não pecar contra Deus. Ao contrário de nós, Jesus não flertou com o diabo, nem com o pecado. Nós, na maioria das vezes, gostamos e temos prazer tanto na tentação como no pecado. Jesus não. Ele foi enfático em suas respostas, sempre declarando: está escrito. O Senhor nos mostra que a nossa força está na palavra de Deus. Como diz o texto de Lucas, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Então, assim, Jesus voltou a ser tentado pelo diabo. O escritor aos Hebreus diz que Jesus, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ou seja, além das tentações registradas por Mateus, Marcos e Lucas, o Mestre sofreu com muitas outras, mas não pecou em nenhuma delas. A tentação de Jesus é, ao longo dos séculos, objetivo de várias discussões teológicas. A grande pergunta feita em torno do assunto é: Jesus poderia pecar? E se pecasse, o que aconteceria? A resposta a essas perguntas divide muitas opiniões. Particularmente, eu acredito que Jesus poderia pecar. Ele estava tão vulnerável quanto eu e você. Não acredito que ele tenha utilizado durante a tentação algo que cada um de nós não possa utilizar. Cheio do Espírito Santo, através de uma vida dedicada à palavra de Deus e oração, ele nos mostra que podemos vencer o diabo em suas artimanhas. Fomos comprados pelo seu sangue e não somos mais escravos do pecado. Então, para concluir nosso vídeo de hoje, a tentação de Jesus foi um momento épico na história da humanidade. Chamado de segundo Adão, o Filho de Deus, ao ser submetido às fragilidades da humanidade, não cometeu o mesmo erro do Pai de todos. Jesus se manteve firme a Deus e ao seu propósito de salvar a humanidade e oferecer sua vida com redenção aos nossos pecados. O diabo lhe tentou nos pontos mais vulneráveis da humanidade: necessidade básica, identidade, propósito, poder e ganância. E em todas elas Jesus resistiu. Ou seja, a tentação de Jesus é para nós um grande exemplo de como podemos vencer Satanás e o pecado através das Escrituras.
Então, se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e fique por dentro dos conteúdos que postamos semanalmente no nosso canal, tá ok? Até a próxima, tchau, tchau!